No vídeo de hoje, a gente vai ver que sim, é possível um raio cair no mesmo lugar duas vezes. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta, mais um vídeo para vocês, nós aqui pro canal. No vídeo passado, eu mencionei, a respeito do cenário musical no Brasil, lá na década de 80. Década muito importante, porque foi a década que marcou o surgimento das principais bandas de rock. Falei de algumas bandas, alguns discos, algumas estreias, mas no vídeo de hoje a gente vai falar de uma outra estreia, mas não foi uma simples estreia, Foi um fenômeno que chegou a ser comparado como a bitomania. Claro, você já percebeu, hoje vamos falar do RPM, sim. E para começar, vamos falar de estreia da banda, ó. 1985, Revoluções por Minuto, sucesso estratosférico, disco que provocou uma divisão na década de 80, antes do RPM e depois do RPM. Vale lembrar que antes da banda gravar o primeiro disco, Paulo Ricardo havia acabado de voltar de Londres, E onde ele via de perto ali o surgimento, da New Wave ao redor do mundo. E Luiz Schiavon, apesar de ser um pianista clássico, estava vidrado com sintetizadores, com a bateria eletrônica. Então os dois compuseram 3 músicas: Olhar 43, Revoluções por Minuto e A Cruz da Espada, carregado de sintetizadores, Então acabaram fizeram uma fita demo, mandaram a fita para a gravadora CBS. Mas os executivos recusaram. Disseram que as músicas eram muito ambíguas, De difícil aceitação, fora dos padrões da época. E que dificilmente essas músicas seriam executadas no rádio. E aí, diante da recusa, não restou outra alternativa para a banda, a não ser continuar se apresentando, principalmente em casas noturnas. E aí, para desespero dos executivos lá da CBS, que haviam recusado a banda, eles começaram a ter ali uma certa notoriedade nas noites de São Paulo. Isso fez com que a Sony Music lhes oferecesse um contrato para gravar um compacto com 2 músicas, Louras Geladas, que instantaneamente caiu no gosto popular e fez sucesso no Brasil todo, e a música que acabou sendo proibida na época, Revoluções por Minuto. E aí não houve outro jeito, Diante do estouro que a música Loura Gelada estava fazendo em todo o Brasil, a banda finalmente assina um contrato para gravar o disco. E então, em 1985, eles lançam o disco de estreia, Revoluções por Minuto. Como eu disse anteriormente, disco que fez um sucesso absurdo. Vale lembrar que algumas bandas, já haviam estreado, mas nada se compara à estreia do RPM. A banda conseguiu atingir a marca de 900 mil cópias vendidas em apenas um ano de lançamento. 11 músicas do disco, onde 5 fizeram sucesso. Revoluções por Minuto, que apesar de ter sido proibida pela censura, depois as rádios começaram a executá-la. Olhar 43, A Cruz da Espada, Loura Gelada e a música que abre o disco, Rádio Pirata. Então, em 1985, RPM chegou quebrando tudo, dividindo a década de 80. Vale mencionar que quando a banda estava gravando o disco, o baterista era Charles Gavan, sim, ele mesmo. Charles Gavan, que tinha acabado de sair do Ira, mas no meio das gravações do disco acabou deixando a banda na mão, E foi ser baterista dos Titãs. Então a banda acabou convidando Paulo Pagni para terminar as gravações. Por isso que Paulo Pagni não aparece aqui
na capa do disco. A banda estava meio com o pé atrás, né, ressabiada com essa história de bateristas. O RPM continuou estourado, né, no Brasil inteiro, mas faziam shows ali em palcos relativamente pequenos, né, para o tamanho, né, a proporção que a banda estava tomando na época. Foi aí que entrou em ação o mega empresário Manuel Poladian. Manuel Poladian, que tinha ali no seu cast de artistas a nata, né, da MPB, mas queria se aventurar no mundo do rock e procurava uma banda que estava em ascensão. E então teve a ideia, né, de oferecer os seus serviços como empresário do RPM, que aceitou prontamente. A intenção de Poladian era fazer com que o RPM continuasse no topo. E aí ele teve uma ideia. Recrutou o Ney Matogrosso para ser o diretor dos shows da banda. A ideia deu muito certo, porque a banda continuou no topo. A única diferença foi que os palcos minúsculos, né, deram lugar a mega palcos, a mega produções. Isso fez com que a quantidade de shows aumentasse, o cachê aumentasse e principalmente a quantidade de fãs aumentasse. E aí, ó, veio o ano de 86, sim. Por questões contratuais, a banda tinha que gravar um disco novo. Mas como? Se não tinha tempo? Como eu mencionei anteriormente, a quantidade de shows aumentou. A banda se apresentava em todos os programas de auditório do Brasil. Não tinha tempo de pré-estúdio para gravar um disco novo, não tinha nem músicas novas, né, para compor um disco. E aí Manuel Poladian entrou em ação novamente, sim. Tirou outra carta da manga. Então se reuniram gravadora, banda, empresário, produtores, e todo mundo concordou em lançar um disco ao vivo, sim. Então, em julho de 86, ó, sai pela Sony Music, Rádio Pirata ao vivo, outro sucesso interestelar. 5 músicas do primeiro disco, com 4 composições inéditas. Naja, que é uma música instrumental, Alvorada Voraz, e 2 regravações, né? Flores Astrais, dos Secos e Molhados, e uma música em inglês, London London, do Caetano Veloso, que também atingiu o ápice. RPM com Rádio Pirata ao vivo foi a prova de que um raio caiu sim, no mesmo lugar 2 vezes. Dá pra gente dizer que o sucesso do RPM causou um reboliço na música brasileira. Porque toda banda queria ser a Legião Urbana e todo vocalista queria ser o Paulo Ricardo. Shows por todo o Brasil, de ponta a ponta. Garotas desmaiando, histéricas, invadindo camarins, quartos de hotéis, dormindo nas filas, né, para assistir os shows, correndo atrás dos ônibus, né, das turnês. Foi um fenômeno comparado à bitomania provocado pelo sucesso do RPM, impulsionado pelo Paulo Ricardo, que a essa altura também já era considerado símbolo sexual, né? Vale lembrar que durante a turnê de Rádio Pirata ao vivo, algumas emissoras de TV e principalmente algumas revistas voltadas para o público feminino começaram a querer entrevistas exclusivas, não com a banda, mas principalmente com o Paulo Ricardo, né? Como se ele fosse modelo e não músico. Essa exclusividade, né? Essa exposição acabou não agradando todo mundo da banda. Isso fez com que começassem a surgir ali algumas desavenças, alguns desentendimentos, ciúmes. Então, quando terminou a turnê do disco, em 1987, de forma oficial, foi anunciado o fim do RPM. Vale lembrar que o RPM continua em atividade, mas por questões judiciais, Paulo Ricardo não é mais vocalista da banda. É preciso dizer
que o disco Rádio Pirata ao Vivo, na verdade, ele nunca saiu de catálogo, né? Continua vendendo até hoje, mas na época havia atingido a impressionante marca de 3.700.000 cópias vendidas. Foi o maior fenômeno de vendas de toda a história fonográfica do Brasil. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o vídeo pra gente falar aí do fenômeno, né? Chamado RPM. Espero que eu tenha agregado a conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.